Leitura diária, Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. A lição: o povo segue Jesus em busca de milagres. Versículos 13 e 14. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Com a ameaça de morte, Jesus retira-se. Ainda não é hora e nem o lugar. De barco vai para um outro ponto, longe da cidade. Saindo do barco, diz Mateus, que Jesus viu e compadeceu-se da grande multidão. Não pregou, não ensinou, sem palavras. Sabia o que eles queriam, curas e milagres. Jesus não deixou de atendê-los. Viu a situação miserável, tanto espiritual quanto a material. Versículos 15 e 16. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Era grande a multidão, os discípulos não tinham nem para eles, e assim mesmo o Senhor deu-os ordem: dai-lhes vós de comer. Não era a multidão que aprenderia uma grande lição. Do pouco que tinham, ele faria uma maravilha. Versículo 17 a 19. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado as multidões que se inclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-lhes aos discípulos, e os discípulos às multidões. Do pouco, mas abençoado por Jesus, e de suas mãos aos discípulos, e destes à multidão. Cumpriu-se: dai-lhe vós de comer. Do pequeno, pouco e aparente insuficiente, nas mãos dos discípulos que levam o alimento físico, sob a graça de Jesus, se tornou grande e com sobras. 12 cestos para cada discípulo, uma parábola viva e ao vivo. Talvez a multidão nem percebeu. Receberam curas e alimento, era seu interesse imediato em sua situação miserável. Um rebanho diante do bom pastor. Lição aprendida, versículo 20 e 21. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém.